Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar os estômatos, estruturas extremamente importantes e, claro, por que não dizer também interessantes das plantas. Então, gente, é uma aula que pertence aí ao módulo de Fisiologia Vegetal, mas além de ser importante para estudar dentro de Botânica, dentro de Fisiologia Vegetal, cara, quando tu estuda isso aqui, você vai passar a olhar as plantas com outros olhos. E digo mais, nesta aula terei participação. Meu irmão está me visitando aqui há alguns dias, então ele está sendo meu auxiliar técnico, está sentado ali e eu já vou chamar, ele vai trazer uma planta aqui para eu mostrar onde estão os estômatos nas plantas. O André que é estudante também, mas no final da aula eu chamo ele aqui. Então vamos lá, primeiro como é que a aula está dividida? Aqui eu falo o que são os estômatos, a função ou as funções deles, onde eles estão numa planta, aí eu mostro a constituição, como é que eles são formados, quais são as células que formam os estômatos, o mecanismo de funcionamento deles, o que determina eles abrir, por que eles abrem e fecham, depois o que determina eles abrir e fechar, porque ao longo do dia eles podem fechar, podem abrir. Por que isso acontece? Quais são os fatores que determinam? Isso aqui é extremamente importante você entender. E por fim, uma exceçãozinha, porque na biologia a única constante é variável, sempre muda, sempre tem exceção para tudo. Então, gurizada, o que são estômatos? Estômatos são aberturas da epiderme vegetal. Epiderme é a parte de fora, imagina uma folha. A folha também diz que tem uma epiderme lá por fora. Claro que acima da epiderme ainda tem a cutícula, que é uma camada de cera, impermeabilizante, tá? Mas estamos falando da parte da folha em si. Ele tem uma camada chamada epiderme, tipo da pele, a mais externa. Essa epiderme ela tem pequenos orifícios, pequenas aberturas, que são chamadas de estômatos. Esses estômatos, ou seja, essas aberturas fazem com que a planta consiga fazer trocas gasosas. Você tem que se lembrar que para uma planta fazer fotossíntese, professor, uma planta, como é que ela se alimenta? Pô, ela precisa de CO2, porque ela tira o carbono do dióxido de carbono para fazer a fotossíntese e produzir açúcar. E uma planta não tem pulmão. Nós fazemos aqui, ó, as nossas trocas gasosas aqui. As plantas não, tu sabe muito bem disso. Então é a partir dos estômatos que permite essa troca gasosa. Bom, então como eu falei para vocês, os estômatos são fundamentais para a realização da fotossíntese. Justamente porque é por onde entra o dióxido de carbono numa planta. Beleza? Então tá aqui a entrada de CO2. Então essa aqui, gente, é basicamente a função. Aí tu me pergunta, estudante, tá, professor, estou olhando para uma árvore, estou olhando para uma planta, estou olhando para uma flor que vai dar para sua amada, para o seu amado. Onde ali estão os estômatos que eu não vejo? Gurizada, essas estruturas aqui são microscópicas. Se você colocar uma folha na parte de baixo, eu vou mostrar para vocês, num microscópio, você vai ver as estruturas extremamente parecidas com essas aqui. Com um orifíciozinho que pode estar aberto ou pode estar fechado. Estas células aqui, a gente tem que saber os nomes para os vestibulares, infelizmente, mas é meio chato. Mas então, onde é que elas estão presentes? Principalmente nas folhas. Mas as folhas têm a parte de cima, a daxial, e tem a parte de baixo, a baxial. Essa parte de baixo é onde estão as maiores concentrações de estômatos, está na parte de baixo. Repare que uma folha ela cresce sempre voltada para a luz. A parte na qual ela volta para a luz é a parte de cima da folha, porque ali está a maior concentração de cloroplastos para eles fazerem clorofila, fazer fotossíntese a partir da clorofila, lá os pigmentos, tudo sabe. E na parte de trás delas é onde estarão a maior concentração dos estômatos. Mas, como na biologia sempre tem exceção, você sabe que existem plantas, inclusive, que as suas folhas são transformadas em espinhos para evitar a desidratação em plantas que vivem em ambientes secos. Então, além das folhas, pode ter também nos pecíolos, estruturas, né? Em caules de plantas jovens, pode ter estômatos ali também, e em partes florais, partes das flores, as pétalas, por exemplo. Então, podem ser encontrados, mas isso aqui, gente, é exceção, tá? Se você colocar estômatos, é nas folhas. É aí que acontece, é ali que é onde eles estão presentes. E aqui é a constituição. Então te liga só. Aqui tem uma folha. Eu ampliei, como se tivesse pego uma coisa bem pequenininha ali, microscópica, e eu ampliei aqui. Aqui você tem um estômato. Um estômato ele é formado pela parte do meio, que é um poro, também conhecido como ostíolo, aqui, que é por onde entra o CO2, e as células guarda. As células guarda são essas duas células verdes grandes aqui no meio. Então, o que é o estômato? Ostíolo mais células guarda, ou poro mais células guarda.
Professor, e estas células brancas aqui? Essas células brancas são chamadas de células subsidiárias ou células acessórias, certo? Que também tem ali um papel, porque ela que vai fornecer o potássio, ela vai trabalhar junto com as células guardas. Então a gente estuda todas elas. Além disso, você está estudando alguns livros, alguns exercícios, eles podem mostrar outras células mais por fora ainda, que daí são células epidérmicas, células da epiderme, como eu falei para vocês, onde estão os estômagos. Ok. Perceba que toda a bolinha azul é a representação de uma molécula de água. Então aqui tem muito mais água nestas células verdes e muito menos nessas células brancas. O que é a bolinha laranja? É o potássio, K. O potássio, repara que aqui também a maior concentração de potássio nesse caso está aqui no meio, nessas células guarda, em comparação com a parte de fora. Logo, quando tem maior concentração de potássio aqui, terá também maior concentração de água. E se tem muita água, o que vai acontecer com a célula? Ela vai ficar túrgida. Se uma célula fica túrgida, cheia, explodindo, ela não explode, célula vegetal, lembre-se disso, parede celular, ela vai abrir. Então aqui o estômago está aberto. Se o estômago aqui está aberto, ela está conseguindo colocar o dióxido de carbono para dentro. É óbvio que está aberto, ela também vai perder a água. Ou seja, a planta pode desidratar. Por isso eu vou falar isso aqui mais para vocês no final. Muito bem. E desse lado, nós temos um estômago fechado. Te liga, a maior concentração de água está agora nas células de fora, nas células subsidiárias. Porque as mesmas estruturas estão aqui, ok? O ostíolo você não vê porque ele está fechado. E por que tem mais água fora? Porque o potássio agora está concentrado mais fora. Lembre-se, se tem mais soluto fora de uma membrana, por exemplo, a água por osmose vem de onde tem menos concentração de soluto para onde tem mais concentração de soluto. Então o que acontece aqui é a osmose. Aí o potássio, professor, como é que o potássio entra? Como é que o potássio sai dessa célula do meio? Transporte ativo, aí gasta ATP. Todo transporte ativo gasta ATP. Então o que acontece? Tem que abrir o estômago. Eu já vou dar um resuminho aqui para vocês, a gente passa tudo de novo, mas estou dando a visão geral. Tem que abrir o estômago, o potássio ativamente gastando ATP é bombeado para as células guarda. Se tem mais potássio nas células guarda, a água agora vai vir para cá, de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Se a célula guarda se encheu de água, se ela se enche, inclusive essa parte interna da parede celular dela é mais espessa, o que faz com que ela tenha essa abertura. E aqui está, presentinho, trocas gasosas para as plantas. Tá? Então repara que quando o estômago está fechado, as células guardas têm menor concentração de potássio e logo menor quantidade de água. Então elas dão em vez de ficar duras, ela volta e aí quando elas quando elas voltam ao estado de não turgescência, elas fecha. Ok? Muito bem. Só que aqui eu preparei para ti um resumo. Eu não vou deixar tudo no abstrato. Olha só. Primeiro, o que acontece? O potássio entra nas células guarda por transporte ativo. Então, gasta ATP. Depois, aumenta a pressão osmótica. Poxa, a água tem essa pressão para ir agora para as células guarda. Então, a água entra agora por osmose nas células guarda. Quando a água entra por osmose na célula guarda, estas células, as células guarda, ficam túrgidas. Quando elas ficam túrgidas, o estômago abre, né? O ostíolo aqui fica aberto para fazer as trocas gasosas. Lembre-se de uma coisa, se está aberto, o CO2 entra, mas a água sai. Por isso que as plantas têm que ter um balanço aí na coisa, senão elas podem morrer desidratadas. Ok? E fazem as trocas gasosas. Agora te liga só, gurizada. Olha que bizu. Quando está nessa situação aqui, como é que o potássio volta para cá? Tem muito potássio aqui e ele acaba voltando para cá para manter o equilíbrio, a água acaba saindo também. O potássio volta, aí não é por transporte ativo, é por difusão simples. Mas essa é uma informação extra que não é importante, porque o que os vestibulares podem cobrar de vocês é como é que ocorre o mecanismo de abertura. Aí é bombeado o potássio, vai a água, as células guardas ficam túrgidas e eles abrem. Mas agora olha só, tá, isso aqui é importante, professor? Claro que é, tudo isso é importante, só tem coisa importante nesse quadro. Mas o que eu diria que é cobrado em vestibulares é esses três fatores aqui, são esses três fatores que determinam a abertura. Ou seja, como é que uma planta sabe que tem que abrir o estômago ou que tem que fechar? Ela não tem sistema nervoso, então tudo quimicamente, tem hormônios envolvidos nisso também. Só que te liga só, primeiro, num ambiente que tem muita luz. Poxa, se tem muita luz, a planta precisa fazer fotossíntese. É a partir da energia luminosa que ela produz seu composto orgânico. Então os estômatos, muita luz, setinha para cima, os estômatos abrem. Por que ele abre? Para entrar CO2 e ela fazer fotossíntese. Então, na presença de luz, bastante luz, eles vão abrir. Claro que isso aqui é um balanço dos três fatores. Se tem pouca luz em ambientes escuros, está de noite,
Eu não vou fazer fotossíntese mesmo, o que eu vou fazer? Eu fecho. Muito embora a concentração que tenha de dióxido de carbono lá dentro da planta possa continuar e a planta segue os seus metabolismos dela. Mas se tem pouca quantidade de luz, eles fecham justamente porque não vale a pena tu estar com o negócio aberto, botar CO2 para dentro, se tu não está fazendo fotossíntese, aí tu vai estar com o estômago aberto, vai estar perdendo água, não é vantajoso para a planta nesse caso. Dióxido de carbono, CO2. Isso aqui é a concentração na folha, tá? A concentração lá internamente na folha. Se tem pouco dióxido de carbono dentro da folha, a planta precisa de mais dióxido de carbono para fazer fotossíntese. Então abrem-se os estômatos. Então, beleza? Então, se na folha tem pouco CO2, abre os estômatos para entrar CO2. Isso é lógico. Se tem muitos, cara, já estamos saturados de CO2. Vamos fechar. Porque quando a gente fecha, volto a dizer, a gente não perde água, as plantas falando, né? E aí vem uma das mais importantes, que é a água, o estresse hídrico. Perceba, se tem muita água, poxa, tá tranquilo, ela pode literalmente abrir os estômatos porque ela pode perder água que não tem problema dela, tá pegando mais água lá embaixo, inclusive essa transpiração, quando a água sai, se tem água lá nas raízes, faz com que seja puxado, lembra de adesão e coesão lá da água, então puxa a água e não tem problema. Então na presença de bastante água, os estômatos podem abrir sem nenhum problema. Agora, se tem pouca água, a planta está sob estresse hídrico, está numa seca danada, elas fecham os estômatos. Por quê? Se ela abrir os estômatos, já numa seca ela perde água. Se ela perde água, já era. Por isso que às vezes a gente vê umas árvores que em alguns períodos de seca elas perdem todas as folhas, perde tudo. Porque é mais vantajoso elas não terem nem folha e logo ficar com mais água do que tu acabar desidratando e morrendo. A água é fundamental para todos os seres vivos. Então, algumas plantas armazenam energia ao longo para durar muito tempo. Ok? Bom, então são esses os 3 fatores. Agora te liga, na biologia, como eu disse para você, sempre tem exceção. Existem plantas com metabolismo CAM, certo? Estas plantas com metabolismo CAM, os estômatos ficam abertos apenas durante a noite. É muito louco, essas plantas aqui, elas têm que aguentar ambientes de muita seca. Então, apesar de outros componentes que elas têm, esse metabolismo faz com que seja meio que ao contrário. Os estômatos vão abrir à noite, justamente para elas não morrerem desidratadas. Tá, então dei esse exemplo porque às vezes a gente pensa, é 100%. Sempre tem, na real, exceções na biologia. Tá, então tem que saber esses 3 aqui, tem que saber tudinho. Agora eu vou pedir, André, deixa eu ver. Muito bem. Traz aqui, André. O André, meu irmão, ele vai trazer a folha aqui para nós. Um antúrio bonitão. Chega aí. Vamos te apresentar a primeira vez. O André, ele nos ajuda. Pode aparecer aqui, guri. Mais um pouquinho. Ele trabalha aqui com a gente, às vezes. É um guri bom. Que inclusive vai fazer Enem, fazer vestibular, tá nessa fase aí, nessa idade de fazer os vestibulares. O guri é bom, o guri é inteligente. E trouxe aqui. Então aqui nós temos, segura aqui por favor, André. Nós temos aqui essa linda planta. Caiu, não tem problema. Não tem problema, é isso aí. Justamente a inflorescência dela. Aqui, ó. Aqui nós temos a parte de cima da folha. Tá? A parte de cima e aqui a parte de baixo. Então a porção adaxial e a porção abaxial. Aqui, nessa parte de cima, imagina que o André é um banquinho agora, está aqui segurando. A luz vem de lá, tem uma janela, imagina que tem uma janela. As folhas elas vão crescer tudo para essa direção, que é o que acontece. Ela estava ali no outro cômodo. Repare que as plantas, as folhas delas estão todas voltadas para esse lado, justamente porque é a fonte luminosa, fototropismo positivo. Muito bem. Então aqui é a região da folha onde elas fazem as plantas a maior parte da fotossíntese. No entanto, na parte de trás, essa partinha de baixo das folhas é onde estão as maiores concentrações de estômatos. Então, se o vestibular te perguntar, tu tem que saber isso aí. E digo mais, se tu botar aqui, fazer uma lâmina, cortar aí para o microscópio, você vai ver cheinho de estômatos aqui, cheinho. E é a comunicação. Como uma planta ela precisa fazer essas trocas gasosas, precisa botar o CO2, por onde ela vai botar? Professor, não sei, agora tu sabe, então é por aqui, ele entra por aqui. Mas se os estômatos abrem, o que vai acontecer? Sai água. Veja que a gente fala que a floresta amazônica transpira muito, né, André? Uhum. De fato, né? De fato, e faz como se fosse rios flutuantes. Claro que não é água líquida, é gasosa, mas essa evaporação é importante. Então acontece também pelos estômatos. Isso você tem que estar ligado, certo? Então, André, se tivesse que dar um conselho aí para a gurizada, cheguei. Que conselho você daria? Cara, eu sei que nessa reta final é muito apavorante, né? O pessoal fica com muito receio. Mas é estudar e tudo que tu conseguiu, tudo que tu já estudou, é o que vai te fazer conquistar. Às vezes a gente acha que não está conseguindo, tá? E todo mundo tem momento, sabe? Todo mundo tem momento. Se tu está naquele momento, professor, tá difícil. A gente sabe que por mais que esteja difícil, cada vez que tu estuda, tu aprende um pouco mais. E também errar também é normal, né? Normal, sempre
Mas o importante é persistência. É persistente. Falou pouco, mas falou tudo. É Muito bem, André. Então, pô, isso aqui eu queria registrar aqui, que é a primeira vez que ele participa. Porque o André mora em Pelotas ainda. Eu morei em Pelotas até quase 27, 28 anos. E ele está nos visitando aqui. Ele me ajuda sempre lá na questão da plataforma. Ele me ajuda muito e trabalha muito também. Isso. Além de estudar, porque já está estudando biologia, já está lendo as apostilas e tudo mais. Já é. E quando ele está aqui agora, está me ajudando aqui agora. E por isso que vai participar da primeira aula. Fica o registro aí. Do André Cabic da Cunha. André, obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Vem cá, tia, deixa eu ser antipático, dá um tchau pra gurizada aí. Tchau, tchau e ótimos estudos. Muito bom, muito bom. E é isso aí, gurizada. Qualquer dúvida... Antes de finalizar a aula, só um pouquinho. Professor, a aula é completa 100%, por isso que eu tenho que falar mais algumas coisas para vocês. Que eu não vou, na verdade, entrar em detalhes, mas se quiser se aprofundar, talvez num nível superior, fica a dica. Olha só. Deixa eu ver. Existe alguma classificação também, porque como eu falei para vocês, principalmente os estômatos estão nas folhas. Mas às vezes tem estômatos na parte adaxial, outros na parte abaxial, tem folhas que tem em ambos os lados, tá? Então olha só, quando tem apenas na face adaxial, na parte de cima das folhas, superior das folhas, é chamado, segundo a classificação de acordo com os estômatos, de epiestomática. Então uma folha epiestomática, com a classificação de acordo com a localização dos estômatos, está só na parte de cima. Tá? Se está somente na parte de baixo, ou seja, na parte abaxial, é chamado de hipoestomática. Está falando hipoestomática, então estômatos abaixo. Muito bem. E quando se encontra em ambas as faces de uma folha, tanto na frente quanto atrás, é chamada de anfiestomática. O professor precisa saber isso para cá. Me respeita. Claro que não, claro que não, não há necessidade. Só estou falando porque depois tem gente que fala, professor, faltou informação. Não, não faltou nada, está completinha a aula. E outra coisa, que tem a tipologia, porque estas células aqui, estas células que ficam em volta, células subsidiárias ou células acessórias, vocês podem encontrar outros nomes. Então, quando vocês estão estudando, vocês podem encontrar células guarda com outro nome. Você pode encontrar o ostíolo ou poro com outro nome. Só que essa é a estrutura básica que os nomes podem variar de acordo com alguns fatores, alguns autores. Então, percebam que estas células subsidiárias que aqui estão em volta, às vezes tem só duas aqui, às vezes tem várias, às vezes não tem nenhuma, e também tem classificação, como por exemplo, anamocítico, ou anisocítico, ou parasítico, ou ainda diacítico, ou ainda actinocítico. Ou seja, essas são classificações de acordo com a distribuição dessas celinhas brancas. Professor, precisa saber? Não. Mas se você quiser ser hardcore, quiser decorar mais, quiser para o nível superior, fica a dica aqui para você procurar algumas imagens. Porque tem várias e várias. Imagina, são milhões, são centenas de milhares de espécies de plantas. Então se encontra cada vez mais coisas diferentes. Então só para você saber que também tem essa classificação, que para o vestibular não é importante. No entanto, eu nem coloquei no quadro, né? Ok? Certo. E aí, gurizada, tudo de bom. Valeu, André, pela participação. Dá um tchauzinho, ver se eles escutam. Tchau, tchau. Aí foi. Valeu. Tudo de bom, gurizada. Bons estudos.